Olá, bem-vindo ao Contas Fluxo. Me chamo Garmel, sou estudante de psicologia. Hoje o nosso tema é a escrita terapêutica. Um tema que me interessa, pois através dele eu consigo buscar o autoconhecimento. Acredito firmemente que a mudança começa dentro de nós mesmos. Hoje eu tô aqui com a Clarissa, uma pessoa que eu gosto, que eu admiro muito, que vai conversar comigo um pouco sobre esse tema. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu sou Clarissa, sou psicóloga, sou professora universitária e sou uma pessoa que gosta de escrever. Eu, quando penso assim na escrita, né, e comumente como a gente vê a escrita como um meio de se comunicar com o outro, né? A escrita surgiu assim, né, uma forma de se expressar e de se comunicar com o outro. Com o tempo, estudando, a gente percebe que a escrita tem uma outra ferramenta, que é nos comunicar com nós mesmos, né? E aí vem a escrita terapêutica. Bom, Carmel, tenho várias coisas para falar sobre a escrita, tá? Uma delas é a gente pensar, se eu tirar a palavra terapêutica e deixar apenas a palavra escrita, né? A gente vai entender a escrita como uma tecnologia ancestral nossa. O que significa isso? Significa que é um recurso que nós temos enquanto seres humanos, né? Desde os primórdios da humanidade, que a gente escreve, né? Sim. Então, assim, é uma tecnologia manufaturada, no sentido de ser algo artesanal. Sim. Pronto, é uma construção que é muito artesanal. E por ser artesanal, ela tem esse cunho terapêutico, né? E pensando em escrita terapêutica, para começar a falar da escrita terapêutica para uma outra pessoa, eu gostaria de falar da escrita terapêutica para mim, Sim. né? Então, por exemplo, aqui nesse momento eu estou um pouco envergonhada, né, pelo ambiente e tudo mais, pelo contexto, né, como eu já tinha dito anteriormente. E em alguns momentos da minha vida, né, eu passei por situações de constrangimento, de vergonha, né, de me sentir vulnerável às situações, né, desde a minha adolescência. E eu penso assim que, de uma forma muito intuitiva, eu encontrei na escrita um recurso, né, uma forma de entrar em contato comigo e de organizar as minhas emoções. Então, desde adolescente que eu escrevo. E aí comecei escrevendo diários, depois passei a escrever agendas, depois cartas para as pessoas, em seguida textos mais acadêmicos, mais elaborados, até a construção de tese, de dissertação de mestrado, de tese, e a elaboração de livros, né, de 2 livros que eu escrevi que são frutos dessas escritas acadêmicas. De modo que a escrita está muito presente na minha vida, né? Então, assim, nesse momento ali, um exemplo, a escrita de cartas, né? Muitas vezes eu queria dizer coisas para as pessoas e eu não conseguia dizer apalavrando na oralidade. Sim. Então, uma forma que eu encontrava de escrever e de transmitir a minha mensagem era escrevendo cartas, né? Ainda é hoje, escrevendo cartas. Então, nesse sentido, a escrita ela tem um cunho terapêutico quando ela aproxima o escritor, a pessoa que escreve, de si mesmo, das suas intenções, dos seus desejos, né? Ela é terapêutica nesse sentido. E não necessariamente você precisa enviar essas cartas, né. Você fala assim que eu escrevia cartas para expressar esse sentimento para alguém, né. Às vezes você escreve essa carta e não chega a outra pessoa, né. Você escreve essa carta como uma maneira mesmo de elaborar esse sentimento, né, de organizar essa emoção. Pode ser dessa forma também, Pode né? ser dessa forma. A gente entende esse tipo de escrita que você está falando, a gente entende como um ritual, né? Sim, Uma feitura de um ritual. Aí já é uma escrita realmente mais terapêutica. Muitas vezes a gente quer escrever algo para alguém que já foi, já morreu, sim, já é falecido, né? Alguém que já não está mais presente entre nós. Então, a escrita de uma carta, eu posso escrever uma carta, posso queimar essa carta depois, colocar em algum lugar eh, da natureza, um né? ato simbólico É um mesmo, ato né? simbólico, né? Sim, Ritualístico, ganha sim, esse tom ritualístico. E ali, nessa fazimento dessa coisa, do ritual da sim, escrita, né? sim. Eu entrego algo, né? Eu lanço algo para essa pessoa, né? Seja uma intenção, seja uma emoção, eu vou reelaborar essa emoção, né? Então, nesse sentido, a escrita ela é muito salutar. Como você sabe, né? Sim. Eu entrevistei, na minha tese, eu entrevistei mães enlutadas pela morte de seus filhos adolescentes por meio de suicídio. Sim. Então, eu entrevistei 6 mães
E dentre essas mães, algumas delas encontraram como estratégia de enfrentamento a escrita como uma forma de enfrentamento, né. Nesse sentido, a escrita ela aparece como uma escrita terapêutica, né. Uma dessas mães, ela foi recomendada a escrever. A advogada dela disse assim: "Escreva, escreva tudo". E a psicóloga dela disse também, né: "Pode escrever, escrever é um ato terapêutico". E aí ela começou a escrever, quando ela percebeu, ela estava escrevendo um blog e comunicando palavras e sentimentos e percepções para um um grande público, né. Sim. E quando ela começou a fazer isso, ela recebeu um retorno muito positivo das pessoas. Então, desse modo, ela começou a fazer com uma intencionalidade, né. Então você percebe aí um ato terapêutico. Ela diz, na entrevista, ela fala que quanto mais ela escrevia, mais ela se sentia bem, né. Então, com isso, ela conseguiu elaborar um pouco melhor a dor da perda do É. seu filho, né. E quem já escreveu, né, que já usou esse recurso como método terapêutico mesmo, percebe um certo alívio, né, depois que a gente consegue terminar ali, né, que também não tem muita regra, também não tem muita orientação, né, a gente começa escrevendo, né, você falou aí dessa paciente, né, escreva, né, só escreva, e você vai escrevendo e você consegue, né, de alguma forma diminuir essa angústia, né, diminuir, trazer um alívio durante o processo mesmo da escrita. Sim, sim. E aí, com esse relato, a gente vê que a escrita ela traz muito benefício, né? A escrita de forma terapêutica ela traz esses benefícios. E como a gente pode, né, utilizar esses benefícios da escrita no dia a dia e na prática clínica? Veja bem, através de cartas, como eu falei, né, Sim, a gente pode fazer uma escrita mais autobiográfica, a gente pode fazer uma escrita para alguém especificamente. O psicólogo, ele pode recomendar que o paciente escreva um diário, né, escreva para si mesmo. Se eu te pedir para você pesquisar na internet agora, o que é tecnologia, né, você vai ver que a tecnologia está muito associada à tecnologia de informação, a redes sim, sociais, a sim. smartphones, a computadores, e existe essa tecnologia que está aqui na palma da mão, né, muito acessível para a gente, né. Então, assim, quando eu sou uma pessoa que escreve todos os dias, né, assim, eu escrevo todos os dias, eu acordo de manhã cedo, faço meu café, sento para escrever. Quando eu não faço isso, eu sinto muita falta. E ali eu vou colocando meus sonhos, meus pensamentos, às vezes coisas que me constrangem, coisas que me incomodam, nem sempre são coisas positivas, né? Mas tudo isso eu encontro uma forma ali de reorganizar. Então a escrita ela tem essa função, tá? De auxiliar na reelaboração, auxiliar na assimilação, auxiliar na ressignificação dos nossos conteúdos. Então eu recomendo fortemente a escrita. Eu sou estudante, né, como eu apresentei, e já faço atendimentos, né, com estágio supervisionado, e a gente consegue ver na prática, como a escrita realmente traz esses benefícios, né. Pessoas que às vezes durante os atendimentos não conseguem se expressar ali ainda, porque ainda não conseguiu organizar internamente, né, o que está acontecendo, a situação. E aí na escrita ela consegue elaborar aquilo e quando vem no outro atendimento ela já consegue até expressar, né, verbalmente o que aconteceu, como aconteceu, porque ela conseguiu antes fazer isso através da escrita. Quando você fala isso, me remete a um ponto extremamente importante da escrita, desse tipo de escrita terapêutica, que é o seguinte: quando a gente está escrevendo de modo terapêutico, é preciso que a gente entre em contato com esse sensor que a gente tem, né? Que é um sensor que vai delimitar, vai julgar, né? Ah, mas eu não posso escrever isso, mas eu não sei fazer isso, Sim. mas será que isso pode, isso não pode? Então, a ideia é a gente deixar de lado esse sensor e fazer uma escrita mais fluida, né, mais intuitiva, mais livre, com mais liberdade de expressão mesmo, né. Com isso, nós vamos, com o passar do tempo, ganhando uma flexibilidade psicológica, né, uma flexibilidade mesmo diante das coisas. Por quê? Porque quanto mais eu escrevo, mais eu simbolizo. Quanto mais eu simbolizo, mais eu amplio a minha capacidade de perceber as coisas, lidar melhor com as coisas. Então é cíclico mesmo, né. Não tem um roteiro, né, hoje eu vou escrever sobre isso, não, você senta e aí começa escrevendo, né. Às vezes tem, Tem. né, às vezes tem um tema específico que a gente pode escrever, isso também é possível, né, você pode recomendar que seu paciente escreva sobre um assunto Hum. específico,
Você pode escrever sobre um assunto específico. Existem vários tipos de escrita, né? Mas essa escrita terapêutica, ela tem esse cunho, uma orientação para uma tomada de consciência sobre si, sobre as próprias emoções, né? Então, a ideia é que a gente tenha uma liberdade maior nesse tipo de escrita. Quando a gente está em atendimento, né, a gente está passando por um processo de terapia, a gente faz essa escrita, não necessariamente a gente precisa compartilhar com o nosso psicólogo. A gente pode deixar essa escrita também de uma maneira íntima, né? Pode, Pode pode. simplesmente ficar como um diário que a gente tinha na adolescência, né? Que só a gente escrevia, só a gente tinha acesso. Assim, essa sua palavra, ela é bem importante, porque quando você fala assim, a gente não precisa compartilhar com o Sim, psicólogo, né? Pode ficar de uma maneira íntima. Então, a escrita, ela preconiza uma intimidade isso. consigo mesmo, né? Ela, Sim. simbolicamente, esse tipo de escrita, ela corresponde a uma intimidade consigo. Então, quanto mais eu escrevo, quanto mais eu me aprofundo nessa minha escrita, eu ganho mais intimidade comigo, me conheço mais, né? Esse autoconhecimento é o que mesmo, se não ser mais meu amigo, né? Ter mais intimidade comigo, entrar em contato comigo. E aí, para quem está nos assistindo, para quem acompanhou nossa conversa, né, de que maneira, né, a gente pode estar inserindo no dia a dia essa escrita, né? De que forma? Você falou que você gosta de fazer de manhã, assim que acorda, faz um cafezinho, senta na mesa e começa a escrever, né? É um hábito que você criou de fazer assim. Mas de que forma a gente pode estar inserindo, né, na nossa rotina a escrita? Minha sugestão é assim, compra um caderno, pode ser o mais simples possível, uma caneta também, o mais simples possível, e comece. Comece de manhã, de tarde, de noite, no trabalho, enfim, um momento que você tem ali. Eu costumo escrever de tal modo que às vezes eu estou fazendo alguma coisa, e escrevo porque eu preciso lidar com a situação Sim, ali e volto, né? Então eu realmente gosto de escrever. Então a minha recomendação é simplesmente comece. não tem ambiente, não tem, né, é É, onde você se sentir confortável, precisa ser né? um ambiente mais íntimo, porque a pessoa às vezes tem muita dificuldade, né? Tem gente, quando eu recomendo a escrita, a pessoa fala assim: ah, mas eu tenho medo de escrever porque alguém vai pegar, alguém vai Sim, ler, sim. né? Eu tenho receio de fazer isso. Então, precisa realmente que a pessoa tenha o mínimo ali de Privacidade, né? ambientação, né? E privacidade. Mas, assim, é um caderno, uma caneta e começar. Começar e perceber o benefício da escrita na própria. Aqui no Contas Fluxo a gente tem um costume de, no final da conversa, a gente trazer uma pergunta ou uma reflexão para que o público que assistiu essa conversa, né, leve para casa esse questionamento, essa reflexão. Aí eu quero deixar uma provocação, que é assim, será que você já pensou que a escrita pode ser uma prática meditativa importante, né? Meditativa no sentido de que no momento em que eu estou escrevendo, eu estou ali comigo, né? Concentrada no assunto, concentrada naquilo que eu estou fazendo, né? E num processo íntimo, intuitivo, e que, enfim, é uma prática meditativa também. Então, eu penso que essa forma pode ser um convite, né? Um outro convite é a gente pensar em psicoeducação, né? Na psicologia a gente trabalha com a psicoeducação, então conhecer um pouco sobre a escrita, né? Colocar um pouco mais, retomar, quando eu falei sobre ser uma tecnologia ancestral, a importância de a gente retomar algumas tecnologias que são ancestrais, né? Sim, E que são originárias e que estão disponíveis e que a gente às vezes pela correria do dia a dia, pelo uso muito fácil das coisas, né, dos recursos tecnológicos, a gente às vezes vai se destituindo dessas tecnologias, né? E são tecnologias muito potentes, muito elas são auxiliares no sentido das nossas restaurações emocionais mais profundas, dos conteúdos mais profundos. Então, assim, procurar se informar mais sobre a escrita, sobre o poder da escrita, né? Para que a gente se aproxime mais dela novamente, né? Para que você que está me assistindo agora possa se aproximar mais dela novamente. Está me ouvindo também, né? Possa se aproximar dela também, e né? é acessível, né? É um recurso acessível, né? A escrita, né? Ela não deixa de ser algo acessível, né? Uma tecnologia acessível. Bastante acessível, bastante. Assim E como a respiração, né? Assim como a oralidade, a fala, né? Assim como alguns ritos que a gente faz no dia a dia, né? Que a gente, de tão
hábito, né, tão habituais, a gente não percebe, né. Assim é a escrita, a gente tem uma acessibilidade grande, a maioria das pessoas tem, e quanto mais o tempo passa e a tecnologia avança no sentido dos recursos mesmo tecnológicos, a gente vai se destituindo disso. Então, eu não estou falando aqui com saudosismo, nem nada disso não, estou falando aqui como algo que é importante mesmo para no sentido do autoconhecimento. Sim. Então, assim, da gente, de retomar, dessa possibilidade de retomar a escrita como algo íntimo, como algo que faz parte ali do meu repertório, né. Sim. Mais É uma vez eu isso. queria te agradecer pelo convite, agradecer ao Contas Fluxo, né, por ter permitido essa conversa, ao Estúdio R5. Lembrando vocês que é importante que vocês sigam o canal, que vocês curtam, que vocês compartilhem. É um conteúdo muito bom, quanto mais gente assistir, quanto mais gente tiver acesso, é bom para todos nós. Quem quiser te encontrar, Clarissa, como é que faz? Bom, quem quiser me encontrar pode acessar o Instagram, né, é o clarissafontoura.psi. Eu também tenho um Instagram, é @psi.cine, né? Lá também eu compartilho algumas coisas que dentro da psicologia me atravessam, né? Entre elas a escrita terapêutica, que é um recurso que eu tenho certeza que quem acompanhou a conversa e que vai buscar esse recurso vai ver como é um diferencial na vida, né? Mais uma vez, muito obrigada. Espero te ver das próximas vezes em outros contextos também. Igualmente, muito obrigada a todos e até a próxima.